Então vamos lá. No vídeo passado, nós fizemos a criação dos ciclos. E para que esses dados dos ciclos apareçam lá no SysPNCD local, nós temos que enviar o arquivo que faz essa atualização lá no SysPNCD local. Esse arquivo ele é gerado aqui no SysPNCD na internet, através desse menu aqui, exportar arquivo de cargas e tabelas do SysPNCD. Esse é o caminho. Se nós fizermos alguma alteração nas localidades, atualização do RG, aí o procedimento é pegar o arquivo daqui, por localidades. Nós vamos aqui, que foi o que nós fizemos até então. E escolhendo aqui a opção municipal, para vocês que são usuários do sistema SysPNCD local, já vai aparecer o município definido, né, pré-definido. Então, como eu tenho perfil estadual, eu estou aqui com 62 municípios e tenho que escolher o município, que no caso aqui eu estou escolhendo São Gabriel da Cachoeira, pelo fato de ser mais didático aí, porque é a base que eu tenho no meu SysPNCD local, né? Vocês sabem que não pode digitar mais de um município no SysPNCD local se a seleção for municipal, da base que a pessoa está usando. Então vamos aqui mandar gerar. Nessa geração, ele vai dar a opção para a gente salvar esse arquivo. Na maioria dos computadores, já vai direto para a pasta download, sem definir subpastas. No caso aqui, como eu configurei o meu Windows para eu ter que escolher onde é que eu quero salvar, né, ele me abre a pasta aqui do download e eu já tinha pré-definido essa pasta aqui para colocar tudo que fosse referente ao município de São Gabriel da Cachoeira. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos substituir esse arquivo que eu já tinha previamente aqui, né, e salvar. Ele vai perguntar se quer substituir, porque já tinha uma versão dele anterior. E aí ele fez aqui, já está concluído, mas não vou abrir por aqui. Tá? O que nós vamos fazer? Vamos agora aqui para o SysPNCD local. Está aqui, o SysPNCD local, que eu tenho a base atualizada, é São Gabriel da Cachoeira. Então, o procedimento aqui é o seguinte, é fazer manutenção, importar dados da web, ok? Tabelas SysPNCD. Se for fazer localidade, é esse o arquivo, tá? Mas é aqui nessa janelinha aqui do tabela SysPNCD que eu tenho que trabalhar. Eu venho aqui em abrir. Observem que nesse abrir aqui está desabilitado o exportar. Aí quando eu peço para abrir, ele me abre essa janelinha aqui. Ok? E aqui está o arquivo que nós baixamos. Ok? Esse aqui. Então vamos abrir. Ele vai dar esse errinho aqui que é base. E aqui eu já estou com as informações, né? Foi criado agora, no dia 9/1/2026, às 6h47, que na verdade aqui é 5h47. Né? E aí habilitou o importar, eu venho aqui em importar, ele vai fazer o procedimento e no final ele vai nos dizer que a importação foi concluída com sucesso. Ok? Aí viemos aqui e fechamos. Pronto, esse é o procedimento, ok? Mas eu quero aproveitar a oportunidade para dar algumas orientações
principalmente para aqueles que mantêm aí o vício de não digitar PE, né? E achando que no boletim está lá o dado de PE, que não é para ser colocado no... Porque é assim, gente, vamos entender melhor. Vocês têm que criar, isso vale diretamente para os coordenadores da dengue, que são responsáveis pela consolidação dos dados, né? Quando nós fazemos atividade de PE, tem que ser um boletim separado, ok? Boletim de PE, ok? Nesse boletim de PE, o que vai ter? Vamos vir aqui para a produção, resumo semanal. Vamos supor que eu vou digitar alguma coisa de ponto estratégico, ok? Aí eu venho aqui no menu inserir. Quando eu coloco inserir, ele habilita as funções aqui todas, né? E aí eu vou colocar aqui a localidade, digitando o percentual, que é aquele símbolo que está acima do 5. Para isso nós temos que apertar a tecla Shift, manter apertada a tecla Shift e apertar a tecla 5, né? Que é onde está o percentual. E daí nós damos um Enter e aqui vai aparecer todas as localidades que estão habilitadas para o CISP-NCD. E aí vamos selecionar uma localidade qualquer. Vamos pegar aqui o Dabaru como um exemplo, né? E definir a atividade de PE. Observe o que vai acontecer. Coloco aqui o ciclo de PE, tem todos os 26 ciclos que foram criados, ó. Observe que quando nós estamos, dependendo da atividade que nós estamos fazendo, a digitação, né, vai aparecer os ciclos daquela atividade. Então aqui nós temos 26 ciclos, ok? Vamos fazer uma simulação do primeiro ciclo. Quando nós clicamos aqui no primeiro ciclo, o que ocorre? Só aparece as 2 semanas que compõem o primeiro ciclo do CISP-NCD para ponto estratégico, ok? E aí vamos colocar aqui semana 1. Observe que aqui só habilitou o PE e a quantidade de quarteirão concluído. Só aqui que ele habilitou, né? Também habilitou tratamento focal, tratamento perifocal e número de inspecionados. Porque, geralmente, gente, no PE, você vai encontrar depósitos que precisam ser inspecionados, né? E aqui você vai colocar o número de inspecionados. Vai estar também no PE, na modalidade PE, a coleta de amostras. Quer dizer, se fez a visita, encontrou o criadouro, tem que coletar a amostra, ok? Tem que coletar a amostra. Aqui também tem a questão da recusa, fechado. E os recuperados, gente, são poucos os municípios que estão fazendo recuperação, entendeu? Isso compromete o percentual de cobertura, né? Então, tem que fazer recuperação de PE, não só de PE, das outras atividades também, ok? É por isso que o boletim de PE tem que ser feito separado, porque no final ele vai dar uma numeração aqui que você vai anotar na própria ficha, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Outra questão, vamos fazer a simulação aqui pelo LI mais T. Vejam só no LI mais T o que acontece. Aparece agora só os ciclos de outras atividades, que são só 6 ciclos, ok? Quando nós selecionamos o ciclo 1, automaticamente ele só seleciona as semanas, ele só dá como opção, né, as semanas relativas ao primeiro ciclo, que é da semana 1 à semana 8, ok? E aqui nós colocamos, se o trabalho for feito por um agente comunitário de saúde,
que é uma outra ficha, ela vem lá da equipe da atenção básica, tá? Nós temos que marcar aqui que foi agente comunitário que fez, né? Lembrando que se o município ainda não está utilizando a mão de obra dos agentes comunitários de saúde, esse é um dos problemas que está fazendo com que o município não atinja a meta de cobertura. Entendeu? Então tem que ter aí uma parceria com a atenção básica para que nós possamos ter maior número de pessoas para fazer as atividades, né, de vigilância das arboviroses, dos vetores das arboviroses, né, para poder realmente atingir as metas. Então vamos supor que aqui não foi de agente comunitário de saúde, né? E aqui o que é que nós vamos perceber? O PE que antes estava ativo não está mais. O tratamento focal e o tratamento perifocal também não. Por quê? Porque é apenas o levantamento de índice. Nós só estamos fazendo levantamento de índice. Entendeu? Então, assim, o levantamento de índice, ele é mais recomendado para municípios não infestados. Entendeu? Porque nós queremos saber se o Aedes aegypti está presente ou não. Agora, com o advento das ovitrampas, né, no programa Conta Ovos, praticamente nós vamos utilizar apenas o Conta Ovos, né, como indicativo de positividade ou não para os vetores das arboviroses. Ok? Bom, e aqui, logicamente, vou preencher conforme o boletim. Tá? Mas o que nós temos observado ao longo dos anos? Tem municípios que têm realmente o cuidado, o critério de preencher isso aqui com real fidedignidade. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é um boletim de um bairro, né, que tem bastante imóveis, certo? E que naquela semana, de repente, não conseguiu cobrir todos os quarteirões, entendeu? Então, qual é o cuidado que o coordenador da dengue tem que ter, né? Só preencher aqui, quando tiver algum quarteirão concluído, entendeu? Por exemplo, eu trabalhei a semana 1, né? Fiz lá, visitei, por exemplo, 3 quarteirões, vamos supor. Mas dos 3, nessa semana, eu só consegui concluir 2 nesse boletim. Aí eu coloco aqui 2, entendeu? Quando for na próxima semana, eu não tenho que somar o 2 com o que eu concluí na semana 1. Aliás, na semana 2, né? Quando eu vou fazer a semana 2. Então, aqui é só o que foi concluído na semana. Tá ok? Então, a somatória do ciclo, lá no final do ciclo, né, é que o número de quarteirões concluídos tem que conferir com o número de quarteirões existentes. Deu para entender isso? Né? Então, com o quarteirão existente. No quarteirão, se aqui a gente ficar fazendo de forma errada, no relatório lá, no banco de dados, vai ter mais quarteirões concluídos do que quarteirões existentes. Isso tem acontecido com uma certa frequência. Ok? Eu não vou preencher essas informações porque eu não tenho boletim aqui para... E a nossa ideia é, quando for oportuno, assim, até para o vídeo não ficar muito longo, né? Nós vamos fazer um vídeo para a digitação de cada atividade. Ok? Mas eu quero chamar a atenção aqui. Quando eu colocar a atividade LI mais T, vamos mudar aqui a atividade.
LI mais T, semana 1. Ok? Aí o que aconteceu aqui? Ele habilitou o tratamento focal. Ok? E para ter o tratamento focal, vou colocar aqui 5 quarteirões, por exemplo. Quando eu coloco 5 aqui, ó, automaticamente, deixa eu fechar aqui. Eu coloco 5 e aí eu defino aqui, conforme o preenchimento daqui, eu vou ter que fazer simulado, né? Então vamos colocar aqui, quarteirões imóveis residenciais. Vamos supor que eu inspecionei 20 imóveis, comércio 2, PB 3, PL pulou, porque nós estamos fazendo atividade de levantamento de índice mais tratamento. E observe que ele automaticamente já somou ali 25. Então, dos 25, eu vou colocar aqui o número de inspecionados. Vejam só, coloco aqui, vamos supor que foi os 25 inspecionados. Ok? 25 inspecionados. Coleta de amostra. Se eu tenho tratamento focal, beleza. Eu posso eliminar os criadouros, posso necessitar de tratamento. Ok? Que foi o caso ali, eu coloquei 5 tratamento focal. Mas eu tenho que informar, no caso eu coletei uma amostra aqui, vamos supor. Recusa colocar aqui, aquilo que eu estava falando, né? Vamos supor que esteja 2 recusas e uma casa fechada. E aqui eu vou dizer desses imóveis pendentes, quantos eu recuperei. Vamos supor que eu consegui recuperar 2. Ok? Número de depósitos inspecionados por tipo. Aí vocês vão colocar aqui o número de depósitos inspecionados. Vamos supor que aqui foram 2. Aqui 1. O B0, C1. O D, geralmente é depósito de pneus, né? Lixo. Então, vamos colocar aqui 5 e aqui 20. O problema maior é lixo. Ok? E daqui eu vou colocar quantos depósitos desses aí foram eliminados. Né? E aí o eliminado aqui não pode ser maior do que 29. Entendeu? Porque senão na hora de salvar lá vai dar inconsistência. Ok? Mas vamos colocar 12 aqui. Onde eu quero chegar aqui para explicar para vocês sobre o larvicida. Tem o bacilos e o natular. Ele já está aqui como natular, gente. Não tem que ficar... É porque o pessoal fica perguntando, aqui não tem inseticida Pyrofloxpen. Eu tenho que colocar que é o nome comercial dele, natural. O que eu quero explicar para vocês aqui? Se eu colocar só, vamos supor, se eu colocar só 1, ele vai ficar assim. Entendeu? Porque a quantidade aqui é para dar em gramas. Entendeu? Então, eu tenho que ir adicionando 0, 0, 0, até ficar em 0,1 ou 1 grama, dependendo do número de... Tá? Aqui, isso vale para todas as atividades. O cuidado em colocar o total de agentes da semana
e o total de dias trabalhados na semana. Entendeu? Então vamos supor que nessa atividade aqui, nesse bairro, nós enviamos para trabalhar 3 agentes por dia. Ok? Então, para preencher o agente da semana, não é colocar aqui o 3 e colocar aqui 5 dias na semana. Ok? Não é isso. O que é que eu tenho que colocar aqui? Se na segunda-feira eu for trabalhar os 3, na terça também os 3, aí aconteceu de na quarta, nós estamos no inverno, né? Na quarta, chuva total, não foi ninguém para campo. Então eu já coloco aqui menos um dia. Entendeu? E aí foi, na segunda e na terça foram 3, soma com 6, fica 6. Né? Na quarta não teve atividade. Na quinta trabalharam 3. E na sexta, por algum motivo, doença na família, problema de matrícula de filho na escola, alguma coisa que impediu de um deles comparecer. Entendeu? Então, aqui eu não vou colocar, somar, por exemplo, o número de dias, multiplicar, né, o número de dias da semana com o número de agentes, 3, sempre 3, não. Que aí vai dar 12 agentes. Mas, devido à falta de um agente, né, eu vou somar apenas 3, mais 3, mais 3 e mais 4, que vai dar 11. Então aqui, gente, fica 11 agentes trabalhados na semana. Total de agentes na semana. Entendeu? Isso tem sido um erro recorrente. E eu gostaria que vocês ficassem atentos nessa indicação. Isso vale para todos os tipos de atividade. Por exemplo, no caso do PE, geralmente é um agente que fica responsável pelas visitas em PE. Então eu coloco um aqui, né? E o ciclo dele lá começou há 2 semanas, né? E o boletim é semanal. Então aqui eu vou colocar mais um zerinho aqui para poder ficar 1. Tá? E aqui, dias trabalhados na semana, né? Nesse bairro, quer dizer, o cara faz... E um dia na semana ele visita os PEs. Se o bairro tiver muito PE, mas um dia na semana. Vamos supor que o número de PE é um pouco elevado, e aí ele trabalhou 2 dias na semana. Beleza, com essa atividade, entendeu? Esse mesmo agente que está responsável pelo PE, ele tem que e deve fazer parte da equipe que trabalha na atividade no PE. Ok? Não tem essa de, eu só faço atividade de PE. Não. Não é isso. Ok? Bom, como isso aqui é uma simulação, né, eu não vou gravar nada. Tá? Eu vou simplesmente cancelar. E fecho isso aqui e abro para nova digitação. Ok? Voltando a dizer que nós vamos fazer um trabalho de dar detalhes de cada atividade. Então, o nosso vídeo encerra por aqui, dessa parte, ok? Eu só quis chamar a atenção exatamente para aquelas questões que são muito específicas, ok? Para que a gente possa não ter dúvidas com relação a isso. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.